Olá pessoal, bem-vindos ao Faciologia. Meu nome é Gabriel e hoje nós vamos abordar sobre um tema muito massa, tá, da biologia, que é a genética. Nós vamos adentrar um pouco sobre como funciona o DNA e como ele interfere na fisiologia dos organismos vivos, tá? Então vamos embora com a gente e vamos tentar entender um pouquinho mais sobre a hereditariedade, beleza? Vem comigo! E aí, gente, tá todo mundo pronto? Vamos começar. Mas antes de começar, eu vou precisar introduzir vocês um pouquinho. Eu vou dizer o que a gente vai abordar na aula de hoje, tá? Então, a gente vai falar um pouco sobre a estrutura do DNA, o que é o DNA, né? Todo mundo conhece em si essa palavra DNA, mas a gente tem que abordar sobre. A gente vai também explicar sobre os processos do DNA e do RNA. Não temos só o DNA não, também temos um primo dele, né? E também vamos falar um pouco sobre a herança genética, tá bom? Tudo isso na aula de hoje a gente vai abordar de uma forma bem leve e simplista, tá? Para fazer aquele feijãozinho com arroz e todo mundo entender. Tá preparado? Vem comigo, vamos embora então. É isso. E aí, gente, eu vou introduzir para vocês então aqui o que é genética, né? A genética, então, é nada mais, nada menos, de maneira bem resumida, é a ciência que vai estudar e vai nos dizer sobre como funciona os genes e a hereditariedade, tá? Ela vai nos dizer também como ocorre a transmissão das características dos organismos de geração em geração, certo? E tudo isso ocorre por causa da molécula mais famosa de todas, que a gente já falou e que está presente em todas as células dos organismos, que é o DNA. Então, preste atenção que eu vou falar para vocês agora como são as características desse DNA, beleza? Vamos embora. É isso, gente. Então, tudo começa no DNA. E o que é esse DNA? Vou explicar para vocês agora, tá? O DNA é uma molécula que ele é composto por uma base nitrogenada, que podem ser 4, tá? Ela é composta também por um grupamento fosfato e a desoxirribose, certo? Então, o DNA, esse nome dele, vem exatamente por isso. Ele é um ácido desoxirribonucleico. Quer que eu repita? Ácido desoxirribonucleico, tá bom? Então, o nome vem daí. E aí, ele tem formato de dupla hélice por conta dessas cadeias polipeptídicas e essas bases nitrogenadas vão ter uma ligação entre si, cada uma. Vou explicar aqui para vocês agora, por exemplo. A gente vai ter a timina, a adenina, a guanina e a citosina, por exemplo. A citosina só vai se ligar com a guanina e a timina só vai se ligar com a adenina. Nessas ligações de hidrogênio, para quem é mais antigo um pouquinho, eu chamava de pontes de hidrogênio, a gente vai ter essa ligação formando a dupla hélice, tá? Do DNA. E é isso. Vamos mais à frente um pouquinho. Oi, gente, tô aqui em cima agora, não se perde de mim não, tá? Aqui eu tô querendo só resumir novamente para vocês como é que vai acontecer. A citosina vai se ligar com a guanina, a timina vai se ligar com a adenina, tá? E através dessas ligações de hidrogênio, elas vão se encaixar, essas bases nitrogenadas, tá bom? Do DNA. E aí, através dessas cadeias polipeptídicas, vão dar esse formato de dupla hélice também, do DNA da gente, beleza? E é isso, vamos de próximo. Vamos embora. É isso, gente. Vamos falar então sobre a replicação do DNA, tá? A replicação, como o nome já diz, é bem sugestivo, ele vai replicar, certo, uma molécula de DNA com material genético idêntico, tá? Vou explicar aqui para vocês, de certa forma, como acontece, mas antes a gente tem que entender o porquê. Tanto para a divisão celular, quanto para a proliferação celular, tá? E como é que isso ocorre? Vamos falar de uma maneira bem simples. A gente vai ter a nossa molécula de DNA, as fitas hélices, e a gente vai como se pegasse uma tesoura e vai cortar essa fitinha. No caso, a gente vai estar cortando as bases nitrogenadas, tá? E aí, a gente tem algumas enzimas que participam desse processo, por exemplo, a helicase, que é a que vai fazer esse corte, e o que é que vai acontecer? Vamos ter essas duas fitas separadas agora e vão se unir com as fitas complementares. Como a gente consegue ver aqui no slide, ó, era toda laranjinha, tá vendo? Depois que a gente cortou a laranjinha, ela virou duas laranjinhas separadas e aí a gente teve, por exemplo, a atuação de algumas enzimas, como DNA polimerase, e aí a gente criou mais duas fitas complementares. Como a gente pode ver, a gente duplicou, certo, o DNA, e a gente ficou com duas moléculas, uma com a fita antiga e uma nova de cada lado, tá? E aí, gente, agora eu vou falar para vocês um pouco sobre a transcrição e a tradução. Mas antes de falar sobre isso, eu queria só recapitular um pouquinho, porque a gente falou sobre os genes, eu queria que vocês entendessem, né, o que é esses genes, tá? Genes é como se fosse uma expressão, tá? Uma sequência do DNA da gente, e que essa expressão
que a gente vai ter do DNA, ela vai ditar o que a molécula vai funcionar, o que ela vai fazer. Por exemplo, nós vamos criar uma proteína, certo? Através da duplicação, da transcrição e tradução. Então, essa sequência de DNA a gente chama de genes, tá? E aí, com isso, a gente pode criar proteínas tanto para a defesa do organismo, transporte de nutrientes, várias outras coisas, beleza? E aí, então, como a gente já abordou, vou falar um pouco mais para vocês como funciona a transcrição, certo? Depois da duplicação, quando passa o processo da duplicação, a gente vai ter uma molécula de RNA também. E essa molécula de RNA, a gente vai chamar ela de RNA mensageiro, certo? E nessa parte da transcrição, essa molécula de DNA mensageiro, ela vai carregar a informação genética, como eu disse para vocês, do DNA que veio. E a gente vai levar essa informação para o citoplasma. Então, passou da transcrição, levou para o citoplasma, o que é que vai acontecer? A tradução. A gente vai ver lá aquela mensagem chegando e a gente vai tentar traduzir. E de que forma a gente vai traduzir isso? Lembra das nossas organelas que nós temos, que a gente conversou, né, no citoplasma? A gente tem o ribossomo, certo? E o ribossomo é ele quem vai chegar e vai pegar esse RNA mensageiro e vai traduzir o que tem escrito nele e vai fazer essa expressão gênica de acordo com o que o corpo estiver precisando, o nosso sistema fisiológico estiver precisando. Entendesse como é que funciona? E, enfim, vamos para a próxima. É isso, gente. Vou falar para vocês então aqui um pouquinho sobre as mutações gênicas, tá? Muita gente tem medo dessa palavra mutação, né? Pensa que vai virar o Hulk, enfim. As mutações gênicas, elas ocorrem, tá, em vários processos da nossa vida, com todo mundo, tudo bem? E ela pode tanto ter resultados negativos como positivos. Vou falar um pouquinho mais na frente para vocês. Mas não quer dizer que seja algo pejorativo, tá? Essas mutações. Mas elas sim podem acontecer de maneira ruim. Por exemplo, quando a gente foi expostos a fatores mutagênicos, por exemplo, externos, como produtos químicos, radiação, entre outros. E na própria replicação também do DNA é possível ocorrer mutações, tá bom? E aí, essas mutações, de certa forma, elas podem ser benignas também, tá? Por exemplo, quando a gente está falando da evolução das espécies, houve mutações, tá? E as espécies mais fortes que sobreviveram, sabe? Então, não pense em mutações somente como uma forma pejorativa, mas sim que é um processo da vida, é biológico, e ela pode tanto vir para o bem, como pode vir para o mal, tá? Ó, gente, vou falar aqui para vocês agora sobre um assunto muito massa, que é a hereditariedade, né? A herança genética que a gente vai receber dos nossos pais, a gente fofinhos. Então, vamos embora. A gente tem, através, os nossos pais vão passar para a gente os seus genes, né? E aí a gente vai ter dois tipos de herança genética, tá? A gente vai ter tanto a dominante quanto a recessiva, tá? E o que seria a dominante? A dominante é quando apenas um gene ele consegue ditar o que é, como vai ser, deixa eu pensar, a expressão como vai ocorrer. Apenas um gene é capaz disso. Por exemplo, meu pai tem olhos castanhos e minha mãe tem olhos azuis. A herança genética de olhos castanhos ela é dominante. Então, a probabilidade de eu ter olhos castanhos vai ser maior do que eu ter olhos azuis, certo? Ó, vou mostrar aqui para vocês. Tá vendo aqui, ó? A gente tem a dominante e o recessivo e a gente vai ter 4 possibilidades e 75% de chance de eu ter olhos castanhos, tá? Realmente a probabilidade é matemática isso. Mas, como eu falei para vocês, isso é porque o castanho é dominante. Mas se meu pai e minha mãe são recessivos, a gente já vai estar tratando com dois genes recessivos. Então a chance de eu ter olhos azuis vai ser maior do que eu ter olhos castanhos, tá? A probabilidade é isso. Vamos lá, gente, preste atenção. Eu tô aqui, ó, botei estrategicamente minha cabeça aqui. Vamos embora. Eu vou falar para vocês um pouco, para finalizar nossa aula, chegando no finalzinho, sobre os alelos múltiplos, né? É quando a gente vai ter expressão de mais de 2 genes, tá? E isso pode tanto interferir na cor da pele, por exemplo, na pelagem de coelhos, tá? É um exemplo que é bastante usado e pode ter de diversas cores, tá bom? E também vamos ter aqui, ó, mostrar para vocês os genes ligados ao sexo, tá? A gente tá falando então dos cromossomos sexuais.
tanto o masculino quanto o feminino. E vale ressaltar que os cromossomos sexuais femininos é o XX e o masculino vai ser o XY. E isso vai desencadear de vários padrões, tá? De várias heranças diferentes que cada um pode expressar, beleza? É isso, gente. Queria agradecer a participação de vocês até aqui o finalzinho e queria fazer uma breve reflexão e entender de forma como a genética pode impactar nas nossas vidas, sabe? Porque através do estudo da genética a gente consegue identificar algumas predisposições, sabe, a doenças que a gente pode carregar, tanto dos nossos pais, sabe, como avós, enfim. Isso é muito importante, isso também ajuda muito a medicina, sabe, a farmacologia, enfim, para a gente conseguir tratar, né, isso. E não só o fator genético pode nos trazer algumas doenças, tá? Seria bom se fosse realmente só o fator genético, porque a gente saberia lidar diretamente da fonte. Mas, enfim, a gente tem alguns fatores também que o meio ambiente pode trazer à nossa vida, tá? O meio ambiente pode interferir na gente e fazer mutações na gente, que nem eu falei para vocês. Então fica aí essa reflexão, espero que tenham gostado da videoaula aqui do Faciologia e a gente se encontra numa próxima, beleza? Valeu, tamo junto!